Pronto. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia pela participação. Eu acho que eu devo estar compartilhando a minha tela. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o programa 5S, ou Housekeeping. Eu acho que esse é um programa maravilhoso, é uma filosofia japonesa, assim, pós-guerra, mas muito interessante. Então, a aula vai ser dedicada a esse programa, né? E toda vez que eu falo do Housekeeping, eu sinto que é a mesma coisa sobre isso. Eu vejo como que eu tenho coisa para fazer aqui em casa, sabe? É incrível, né? Porque isso não é um programa. Primeiro, não é um programa fácil de ser executado. É um programa, digamos assim, assim como toda a filosofia japonesa, é um programa muito simples, mas não significa que a simplicidade é uma coisa fácil, entendeu? A simplicidade, às vezes, ela acaba sendo extremamente complexa, por incrível que pareça, no sentido da materialização do projeto, né? Então, assim, o programa 5S não é uma tarefa simples, fácil de fazer. Mas o programa é fácil, é simples. O executar é complicado. Entender é muito fácil, o executar é complicado. Então, mas é impressionante como ele cabe para cada um de nós. Né? Dificilmente você vai fazer parte de um seleto hall de pessoas que já naturalmente já utilizam o programa 5S, mesmo que empiricamente, intuitivamente. Dificilmente isso vai acontecer, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre ele. E aí, para quem não conhece, vai ficando mais claro. E para quem já conhece, vai revendo, né, o programa. Isso é interessante. Essa apresentação não é minha, tá? Eu peguei ela pronta para poupar tempo, até porque tem coisas que já é sacramentado, e essa aqui é uma delas que existe milhares de pessoas aí que dão esse tipo de treinamento, então é só selecionar uma apresentação mais digamos assim, mais alinhadinha, né? E fica bem tranquilo. Eu tentei buscar uma que tivesse, eu não gostei da cor, não, mas eu queria uma que tivesse mais desenhos, mais a coisa assim, que é mais animado, né? Eu queria menos texto. E você encontra muita apresentação com textos. Definitivamente esse programa não é programa para ter muito texto, né? Mas enfim, vamos lá. Gente, então falando do programa 5S, também conhecido como Housekeeping, mas muito mais conhecido como programa 5S, a gente pode travar três dimensões desse programa, né? Então, a dimensão social, a intelectual e a física. A social, ele aborda aspectos comportamentais, padrões éticos e morais. É que, assim, a aplicação do método, dessa metodologia, ela envolve pessoas. E se envolve pessoas, envolve o aspecto social, né? Então, assim, para você conseguir aplicar um método 5S, um programa 5S, ou simplesmente o 5S, tem que haver muita quebra de paradigma, porque de repente, coisas que são importantes para as pessoas, que as pessoas acham que são importantes, ou mesmo você acha que é importante, ou que pode vir a ser importante, e isso atrapalha. Então tem que haver uma mudança, deixa eu pegar meu point aqui, uma mudança comportamental, uma mudança de padrão ético, mas no sentido completo da palavra, né? E padrões morais também. Mas, fundamentalmente, as mudanças comportamentais. Intelectual. O programa ele envolve processos, ele norma aplicação de regras, de normas, regras e procedimentos. O intelectual está em fazer funcionar esse programa, né? Porque não é um programa que você coloca uma vez e acabou. Não é. É um programa que ele tem que perpetualizar no local. Caso contrário, não adianta nada. Caso contrário, vai ser simplesmente uma limpeza de final de semana, acabou. Mas o programa não vai estar inserido, não vai estar, a organização não vai estar vestida nesse programa 5S.
E física, para implementar ele, pelo menos assim, em sua plenitude, há necessidade de recursos materiais e de recursos humanos também, né? Essa é a ideia. O 5S vem do japonês, né? São, na realidade, o início de 5 palavras: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki. São os 5 S que estão aí. Tem gente que fala até de 7 S, mas é besteira, é 5 S, pronto. E foi abrasileirado, ou aportuguesado, né? Vou falar assim, foi abrasileirado, para dar certo na tradução do Seiri, que seria utilização. Então foi dado a palavra senso. Então ficou 5S também, né? E o S de senso para tudo. Mas na realidade, Seiri é senso de utilização. Então, a aplicação do método envolve, sobretudo, senso de utilização. Envolve também senso de ordem, de ordenação. Envolve o senso de limpeza, o senso de saúde e o senso de autodisciplina. Sem dúvida nenhuma, este é o mais difícil de ser trabalhado, né? Aqui o autor ele traz que o senso é a faculdade de aprender, julgar, entender e sentir, né? Senso no sentido de você vivenciar essa questão. Então eu vou vivenciar a utilização, vou vivenciar a ordenação, a limpeza, a saúde e a autodisciplina. Isso seria um programa 5S completo, pelo menos no teor das palavras. É muito comum a gente ver organizações falar assim, olha, vamos implantar o programa 5S. Muito bem. Ele vai lá no primeiro, no segundo 5S, faz o primeiro, o segundo, e para. Né? Porque dá muito trabalho e tal, e faz o primeiro, que é o grande lance, é a limpeza. Não é nem a limpeza, mas a organização. Né? Então, assim, muitas organizações, muitas empresas, muitos sites, eles querem apenas organizar. E aí aplica o 5S, mas não é verdade. Ele está aplicando um S, no máximo 2 S. Talvez até 3, não mais do que isso. Né? Então tá aí. Os objetivos do programa 5S, né, tem vários objetivos, que eles são intrínsecos, talvez, extrínseco, intrínseco. Os objetivos, eu digo que às vezes ele é realmente um objetivo primário, às vezes é secundário, no sentido que ele traz essa vantagem, então acaba sendo um objetivo, né? Por exemplo, o bem-estar do homem, o bem-estar do indivíduo. Eu não sei se esse é o objetivo principal. Penso que talvez não exatamente. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito interessante alcançar uma questão de bem-estar, né? Alcançar uma situação onde o local de trabalho ou o local que você vive, ele fique agradável às pessoas. Isso é bastante interessante. Melhoria da qualidade de bens e serviços. Isso é fantástico. Imagina, eu vou implantar um programa que me traz entre os seus benefícios, o benefício da melhoria da qualidade do serviço, do bem e do serviço. Melhoria da qualidade do que eu produzo e a melhoria da qualidade do serviço que eu presto. Isso é maravilhoso, né? Sem dúvida. Aprimoramento do ambiente de trabalho. Gente, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Não precisa ficar acanhado não, tá? Aprimoramento do ambiente de trabalho. Olha, eu vou transformar o local de trabalho num ambiente melhor, mais adaptado. Eu vou ganhar produtividade, talvez, eu vou ganhar facilidade na tarefa. Enfim, estou aprimorando o meu ambiente de trabalho. Isso é bem interessante. Melhoria da imagem da organização. Fala para mim, que empresa não quer melhorar a sua imagem, né? Que profissional não quer melhorar a sua imagem? Que pessoa não quer melhorar a sua imagem? Todos nós queremos, né? Se a gente puder, nós queremos. É que normalmente a gente não quer se esforçar nesse sentido aí, porque não se sente essa necessidade. Mas se você tiver uma oportunidade de melhorar a tua imagem sem grande esforço,
e ganhando uma série de benefícios, digamos assim, por que não, né? Por que não? Prevenção de acidentes e de quedas. Bom, prevenção de acidentes, diminuir o risco do acidente, né? Melhorar as condições de trabalho a ponto de evitar que aconteça acidente. Lógico, não estou falando que é uma medida de medida de segurança ou uma medida da área de segurança do trabalho, não é isso, mas ele traz como contrapartida também uma melhoria do ambiente de trabalho, até nas questões de prevenção de acidentes. Redução de custos, sim, sim, principalmente aqueles custos banais, absurdos, que o custo da desorganização, o custo de manter um local desorganizado. Né? Eu vou dar um exemplo aí de uma situação que cabe um 5S aqui em casa. Né? Aqui em casa. De vez em quando eu jogo fora, gente. Produto que eu comprei no supermercado que nem foi aberto, simplesmente porque venceu. Como que pode? Como que pode você jogar fora alguma coisa que venceu? Né? Mas acontece. Mas como que pode? Isso, eu gosto de dar exemplo de casa, sabe? Porque isso acontece nas casas, nas famílias. Isso acontece nas empresas. Isso acontece. Né? Mas por que aconteceu? Caramba, como que pode? Você comprou lá um certo produto e vai jogar fora porque venceu? Você comprou ele vencendo, foi isso? Não. É que demorou mesmo para usar, não usou. É porque colocou no armário, ele ficou para trás. E a hora que foi pegar, pegava o da frente. E quando repunha na frente, o de trás foi ficando. Não foi colocado uma metodologia do FIFO, né? O PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, não foi colocado isso. Enfim, isso chama desorganização, né? Se eu, que estou aqui falando sobre programa 5S, admito que eu sofro isso na minha casa, né? Imagina, você acha que isso não vai acontecer com quem não está preocupado com isso aí? Aí que vai acontecer mesmo, né? Talvez não aconteça com produtos, tal, mas vai acontecer por outros motivos. Isso vai acontecer, né? Ah, a empresa tem lá a peça, mas não consegue achar a peça. Aí tem que comprar uma peça nova para colocar, porque a peça que tinha lá não sabe estar. Isso é uma desorganização, né? Então, isso daí, um programa 5S ajuda bastante. E reduz custo, porque não vai ficar gastando com essas besteiras, né? Eliminação de retrabalho também, né? Se eu tenho um ambiente organizado, eu consigo diminuir a minha necessidade de retrabalho. Eu consigo, digamos assim, eu melhoro as possibilidades de fazer certo a primeira vez. Aliás, essa é uma frase muito legal. Qualidade é fazer certo na primeira vez. Na primeira vez, no sentido, não a primeira vez que você produz uma peça, a primeira das peças, não é isso. Mas você faz o serviço e fica bom. Né? Imagina, sou borracheiro. Vai o cliente lá, pede para fazer rodízio na roda do carro, ou seja, tira as rodas da frente, pega a roda dianteira esquerda, coloca na traseira direita, pega a traseira esquerda, coloca na dianteira direita. Né? Entendeu? Não, tem nó aí, né? Mas é isso aí, isso é rodízio de rodas, né? Você troca a posição das rodas, que isso daí aumenta a vida do pneu. É recomendado pelo fabricante, até do fabricante de pneu, fabricante de carro também. E aí você faz isso daí, e aí o borracheiro, ele simplesmente, em função na bagunça dele lá, ele usa uma chave errada para apertar a roda, ou ele usa aquela apertadeira, aquela parafusadeira pneumática, numa regulagem errada. Enfim, ele tinha duas, uma é para um dado serviço, a outra para outro serviço, e ele usa a errada para apertar, e a roda fica meio solta. E aí o cliente está andando, a roda sai, né? Tipo, sabe quando o carro vai para um lado e a roda vai para o outro? Mais ou menos isso, né? Eu já vi isso acontecer, né? Bom, pode acontecer um acidente muito grave, mas uma coisa também a gente pode levar em consideração, vai ter retrabalho, né? Esse cliente vai voltar totalmente insatisfeito lá na loja, fala, cara, você largou a roda, você largou o pneu solto, pô, né? Ou então, um serviço de balanceamento de roda, né? Você já andou em carro que está desbalanceado?
trepida pra caramba, sabe? Tá numa reta lá, o bicho parece um vibrador, de tanto que vibra. Aí volta lá na loja e fala, cara, tá vibrando esse negócio, né? Aí o cara arruma, anda de novo, vibrando de novo, né? Então, essas coisas, mas tá errado porque não tem o pezinho, não consegue só o pezinho correto, e ele deu uma adaptada. Né? Aumenta a produtividade, né? Eu não tenho dúvida que aumenta a produtividade. Imagina que eu sei onde era o lugar onde ele está. Eu sei onde está a chave de fenda, tem que ficar. Será que no teu dia a dia é desse jeito? Tudo que você precisa, você sabe onde que está? Pode ser que seja. Isso é bom. Pode ser que não. Isso. Eu vou falar, eu preciso, mas eu não consigo. Não consigo achar. Procure e olha, porque uma hora do livro, né? Eu posso até achar depois de uma hora, mas não importa, eu perdi uma hora de estudo. Eu perdi procurando o livro. Né? Então, isso é uma questão de organização. Incentiva a criatividade. Ah, esse negócio é um vírus que te... A hora que você pega gosto pelo negócio, você começa a ser muito criativo e melhorar as condições de trabalho, as condições de vida, de estudo, enfim, você começa a querer melhorar esse negócio. Então, ele incentiva a criatividade, né, para se melhorar, para se criar soluções melhores. Base para o desenvolvimento da garantia da qualidade, né, se a gente pensar dentro de uma dinâmica empresarial, industrial, se eu falo de uma ferramenta que melhora a organização, lógico que eu estou falando de alguma coisa que está alinhado com a questão de qualidade, né? Então, ela é base. Ela é base mesmo, né? Muito difícil de a gente conseguir qualidade num local bagunçado, né? Provoca uma mudança comportamental, sim, uma mudança comportamental ampla, extremamente ampla. De repente você tem funcionários, pessoas que estão mais preocupadas em receber o salário e ir embora, e você passa a ter pessoas que estão preocupadas com o seu local de trabalho, estão preocupadas com o resultado, estão preocupadas em melhorar aquele ambiente. Isso é uma mudança comportamental desejada por qualquer gestor. Né? Eu não tenho empresa, eu sou funcionário. Eu já fui responsável por departamentos dentro da empresa. E eu falo para vocês, a pior coisa que tem é ter empregado descompromissado. Não é legal, entendeu? É legal quando você tem funcionário compromissado. Funcionário que briga porque não está fazendo do jeito que ele quer, mas no sentido de que ele acha que vai ser o melhor. Caramba, meu, isso é ótimo. Né? Precisamos de gente assim, que defenda seu ponto de vista. E seu ponto de vista seja em prol de resolver o problema, e não de arrumar. Como que é? Existe dois tipos de pessoa. A pessoa que faz parte do problema e as pessoas que fazem parte da solução. Nós precisamos de pessoas que fazem parte da solução, né? Então, isso daí fica bem alinhadinho, né? Combate ao desperdício. Nossa, o exemplo que eu dei da minha casa, e é verdade, eu não estou mentindo, é um desperdício drástico, né? Enfim, não tenha dúvida que o programa ajuda. Basicamente, o programa, ele em cima dos seus censos, né? No caso, o censo de utilização, que é o primeiro censo, basicamente ele visa observar os itens necessários e os itens desnecessários. Separar o que é necessário e o que não é necessário. Né? A ideia eu tenho que ter, o que não é necessário, eu não tenho que ter no meu local de trabalho. O que não é necessário não tem que estar lá no teu local de estudo. Por que ele está lá? Né? Se a gente pensar o seguinte, olha, teu objetivo, e vocês já estão nessa fase, teu objetivo é estudar para universidade. Ah, legal, ótimo. Então, o teu ambiente de estudo, né? Você deve ter teu ambiente de estudo, ou pelo menos você deve improvisar o teu ambiente de estudo de alguma forma na tua casa. E eu perguntaria, teu ambiente de estudo, o celular está lá? Tá sim, professor.
Ele sempre está comigo. Beleza, mas dentro do objetivo de estudar, o celular ajuda? Ah, é bom. É bom ou ajuda? Ajuda? Ou é bom? Ou atrapalha? Ele é necessário ou ele é desnecessário? É. Ah, não, mas é que é legal ter, porque se alguém querer. Opa, se alguém querer falar contigo, mas você não vai estudar? Vai estudar. E você vai ter um cara que se comunica para fora, para toda hora ele ficar acenando, apitando, esgoelando. É, não, mas eu uso ele para fazer cálculo. Mas você vai poder usar celular para fazer cálculo no vestibular? Você vai poder usar calculadora? Não? E por que você está usando? Porque lá você não vai poder, então você tem que fazer já como se estivesse lá. Né? Enfim, vocês entenderam a ideia, né? Então aqui, ter somente o necessário, na quantidade certa, na quantidade que você precisa. Esse é o senso de utilização. Evidências objetivas, né? Necessidade é assim, por que o senso de utilização é importante? Bom, primeiro porque se eu não usar o senso de utilização, eu vou ter que ter uma área útil maior, eu vou ter que ter uma estante maior, né? Eu tenho aqui vários livros aqui na minha frente, caderno, livro, tal. Eu não aplico muito o senso de utilização, eu até uso, mas eu crio uma outra ideia, né? Quer dizer, que está aqui dentro, mas assim, as prateleiras mais próximas estão os livros que eu uso mais, as mais longes estão os livros que eu uso menos, e aí tem alguns livros que eu acabo não me desfazendo por causa da minha rotatividade de aula, né? Então, uma vez eu estou com uma aula, outra vez eu estou com aula, e aí eu preciso ter um portfólio eclético aqui. Mas a verdade é, eu facilmente pego um livro aqui que eu não vou usar tão já. Né? E por que ele está aqui? Só está ocupando espaço. Né? E aí, então a necessidade de área útil maior. Vários exemplares disponíveis de um mesmo item, por exemplo, se eu não usar o senso de utilização, eu posso ter muita coisa de uma só. Talvez totalmente desnecessário. Imagina, eu preciso lá, eu sou mecânico e eu preciso lá de parafuso de roda. Né? Sei lá, de repente, se eu tiver lá 2 jogos, parafusos de rodas, se eu tiver lá 16 parafusos, um jogo é 16 parafusos, se eu tiver 32 parafusos, tá bom demais, é muito até, mas tá bom. Mas de repente eu tenho 200 parafusos, mas por que eu tenho 200 parafusos de roda? Né? Será que vai vir tanto carro precisando de parafuso de roda desse jeito? Né? É um exemplo. Ah, mas é que não é que o cliente tirava o parafuso, eu vou jogar fora, eu vou guardando. Tá, mas qual que vai ser a utilização? Eu vou usar quando isso? Né? Anuncia, vende, desfaz. Pastas e documentos amontoados em cima de mesas ou armários. É fácil, porque na internet você vai ver muito isso daí. Né? Um monte de coisa em cima da mesa, sendo que a mesa devia estar vazia, sem nada. A mesma local para você apoiar é se escrever, mas se ela estiver servindo como uma bancada cheia de coisa, fica meio complicado. Tempo excessivo na execução de uma tarefa. Se você não tem espaço para começar a trabalhar, se você não consegue, onde foi mesmo que eu larguei aquele negócio? Você vai perder tempo procurando, organizando para poder trabalhar. Né? Então, vai perder tempo aqui. Materiais de vários tipos misturado em um armário. Porque se você já não tem mais espaço para guardar as coisas, você vai começar a misturar tudo. Né? Então, quando vai ver, de repente ali era para estar só um dado item, digamos. Eu vou guardar as peças mecânicas aqui, as peças elétricas lá naquele outro armário, mas tem tanta peça elétrica que daqui a pouco eu estou guardando peça elétrica junto com a mecânica, ou vice-versa. E isso me atrapalha. Né? Isso daí perde efetividade. Dificuldade em localizar um documento ou ferramenta, direto acontece isso daí. Excesso de burocracia, bom, aí a excesso de burocracia, se a gente pensar que a burocracia ela foi desenvolvida por Karl Marx, né? E a burocracia, ela vem para, digamos assim, tentar diminuir a corrupção no Estado.
A ideia não só no Estado, mas também nas organizações. Então, a ideia da burocracia é você criar procedimentos que meio que tente evitar burla, tente evitar que as pessoas se apropriem de processos que não é dela. Né? Então, aí você cria uma certa burocracia. Eu diria para vocês que a burocracia ela é extremamente importante na nossa sociedade, porque a burocracia é aquela que vai garantir que você não tenha que ficar pagando propina para as pessoas fazerem o que você precisa. Né? Mas, por outro lado, também, o excesso da burocracia, ela atrapalha. Então, assim, a burocracia ela tem que existir na forma mínima. Né? E se a gente pensar no sentido da burocracia como uma questão de 5S, temos que aplicar um 5S nas metodologias de burocracia. Entendeu? A própria burocracia, ela pode sofrer uma ação de programa 5S. Mas é necessário esse procedimento de documento? Não é? Gente, minha esposa é advogada e ela estava me falando esses dias aí que os cartórios mudaram suas sistemáticas e hoje praticamente você não precisa mais ir em um cartório. Tá? Então, assim, tudo dá para fazer de casa. Desde que você tenha certificação digital ou que você vá no cartório e crie uma assinatura digital. Né? Uma senha. Seria mais ou menos isso. E aí tudo você pode fazer em casa. Caramba, precisou chegar a pandemia para acontecer isso? Já não podia ser assim há alguns anos atrás? Já não podia ser desse jeito? Né? Se a gente pode fazer movimentação bancária sem ir no banco, por que a gente não pode fazer movimentações de cartório sem ir no cartório? Não é? Então, você vê como que é a burocracia, né? A burocracia ela vai aumentando, e de repente se você aplicar um 5S, você vai ver que não precisa, dá para simplificar isso aí, né? Dá para simplificar. Hoje, por exemplo, não tem mais documento de carro físico, né, aqui no estado de São Paulo. Se você faz o licenciamento de um veículo, não tem mais o papelzinho lá, o DUT, não tem mais, acabou. Né? Caramba, agora é pelo celular, o documento ele fica no aplicativo do celular, que você pode baixar, tal. A polícia, ela tem lá no seu tablet, ela tem lá no seu computador, no carro, ela consulta lá e vê a situação do veículo. Caramba, precisou tudo isso? Isso não podia ser já assumido essa condição já há 5 anos atrás, pelo menos? Com certeza, né? Com certeza. Equipamentos e móveis obstruindo o deslocamento de pessoas, atrapalhando, questão de layout, né? A ciência de utilização pode influenciar no layout. De repente eu preciso de mais mobiliário, né? Preciso de mais mobiliário do que eu precisaria. Não precisaria de tanta coisa. Gente, abra o guarda-roupa e faça uma pesquisa. Separe o que você precisa, ou melhor, separe o que você usa do que você não usa. E talvez você fique muito surpreso com a quantidade de itens que você tem dentro de um guarda-roupa que você não usa. Simplesmente você não usa. Mas está lá, que pode ser que venha usar. Mas você não usa, talvez nunca vá usar. Talvez passe 1, 2, 3, 5 anos e aquela peça de roupa está lá. Né? Então eu acho muito bonito essas pessoas que algumas fazem todo ano, né? Fazem uma renovação do guarda-roupa, que é justamente descartar, na realidade é doar peças de roupa que não vai usar mais. Né? Mas assim, não entrando nesse mérito, mas entrando no mérito do espaço do guarda-roupa. De repente um guarda-roupa com 2 portas não é mais suficiente para você. Você precisa de um guarda-roupa com 4 portas. E daqui a pouco um guarda-roupa com 5, e talvez um guarda-roupa com 6. Sapato, tênis, mesma coisa. Quantos? Né? Quantos? Você precisa de quantos? Um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, enfim. Então, isso, se você não usar o senso de utilização, é complicado. Daqui a pouco você vai ter todos os pares que você comprou na tua vida, tá tudo lá. Né? Não vai usar nunca. Né? Enfim, essa é a ideia. Má utilização de máquinas, equipamentos em geral. Opa, passei muito. Enfim, a gente pode ver aqui o seguinte, ó,
Se o item é necessário, de uso frequente, então mantenha-o o mais próximo possível de você. Agora, se ele é um item esporádico, coloque ele em local de fácil acesso, mas não tão próximo. E se ele raramente é utilizado, então coloque ele em local, digamos assim, mais deslocado. Porque ele é utilizado, só é raramente, mas ele é. Então ele vai em um local assim, se pensar numa prateleira, nós vamos pensar o seguinte, coloque ele nos locais não nos melhores locais, nos mais nobres, na altura dos olhos, na altura do braço. Ali não, ali você tem que usar o que você está sempre utilizando. Né? Há um certo tempo aí, lançaram uma geladeira onde o freezer fica embaixo. Né? E normalmente a geladeira, o freezer fica em cima. E o corpo da geladeira embaixo. Aí lançaram um que o freezer é embaixo e a geladeira é em cima. É no mínimo inteligente isso, né? Porque a parte de baixo, principalmente para quem tem mais idade, Deus do céu, imagina uma pessoa de idade, já idosa, ter que ficar abaixando para abrir uma gaveta para pegar alguma coisa, com problema na coluna tal. Não tem cabimento. E quantas vezes ela abriria um freezer? Né? Bem menos do que uma geladeira. E aí, acho que foi a Brastemp, inventou uma onde o freezer fica embaixo, que usa menos, e a geladeira que usa mais fica em cima. Então aquela gaveta já não ficou tão baixa, ficou mais ou menos, praticamente não tem que agachar para pegar. Muito inteligente. Tecnicamente falando, em relação à convecção do ar frio, ar quente, talvez não seja a melhor solução. Mas pensando nessa questão de layout, sensacional. É praticamente um programa 5S ali, né? Pelo menos uma ideia do 5S. Os itens desnecessários. Potencialmente úteis para outros usuários. Doa. Se é desnecessário, se você não precisa dele, mas pode ser útil para alguém, doe. Venda. Entendeu? Transfira. Sem uso potencial. Bom, então, vende. Se houver possibilidade, né? Se não houver, sucata, descarta. Sem valor, não tem valor nenhum. Ele é desnecessário, não tem valor nenhum. Então é descarte. Não tem o que fazer com isso. Bom, isso aqui dá para a gente melhorar essa ideia aqui, porque a gente pode pensar em reutilização, podemos pensar em reciclagem e podemos pensar em descarte, né? Podemos pensar nisso. Então dá para melhorar um pouquinho essa questão dos itens desnecessários. Mas a ideia, ela é bem simples. Ainda no senso de utilização, né, como praticar, né, pesquisa. Primeiro você tem que identificar tudo o que você tem, depois você tem que avaliar, pesquisar a frequência de uso. Né? E aí você, sabendo a frequência de uso, você vai decidir se vai para sucata, se vai para refúgio, que é descarte, mesma coisa, se ele é necessário reparar, se ele é reparável, se é necessário reparar, né? Você pode mandar reparar, ou você pode descartar simplesmente, e se ele é necessário, aí tem que ordenar, organizar. Aqui está muito ruim essa tela, mas é uma ficha de controle de descarte. É mais assim, descartar colocando... Ninguém faz isso, né? Mas na indústria seria interessante, né? Eu vou descartar, eu vou disponibilizar e eu vou colocar uma etiquetinha. Por exemplo, eu vou falar, olha, ele tá bom, operando normalmente, mas não tem mais serventia para mim. Ou, não, ele tá ruim, ele tá operando precariamente, então é só arrumar. Ou então ele é inoperante, e aí a gente pode entender que inoperante é que talvez não compense arrumar, né? Então, eles deram essa ideia, o autor lhe deu essa ideia de fazer etiquetas na hora que você vai disponibilizar um item. Né? Ou essa aqui, né? Um controle do descarte. Então, a origem, a reutilização e a sucata. De onde para onde? Está indo para onde? Né? Enfim.
Isso aqui eu acho que é um pouco repeteco do que nós falamos, né, dos benefícios, né, então eu acho que eu não preciso perder muito tempo, mas só para a gente repassar: liberação de espaço físico, eliminação de vícios, a revisão de rotinas, diminuição de retrabalho, otimização do tempo, redução de custos, reaproveitamento de recursos, aumento da segurança, economia de energia e insumos, facilidade no trânsito interno, aumento de produtividade, valorização do ser humano e ambiente de trabalho mais humano e agradável. A gente já veio falando anteriormente, né, sobre esses benefícios. Agora, e o senso de ordenação, né? Qual que é a ideia? Bom, é óbvio que eu vou organizar os itens necessários, né? Mesmo que seja esporádico, mas ele é necessário, né? Então eu posso ter um uso contínuo ou esporádico, mas ele é necessário. Então a ideia é organizar. Então eu posso organizar por tipo, por tamanho e por finalidade. O importante é o seguinte: organizar para que cada coisa fique no seu lugar. Essa é a ideia, né? E não onde é que está mesmo? Ih, mudou de lugar? Não, não é essa a ideia, né? Então a gente tem que usar uma sistemática, ela tem que usar uma regra, preferencialmente uma regra que seja facilmente entendível, né? Para você dar continuidade a isso daí, que nem biblioteca, né? Vocês devem usar a biblioteca do Cutuca, e eventualmente, e eu pergunto, né? A biblioteca do Cutuca, eu não lembro, mas eu acho que é aberta, né? Ou seja, você pega o livro, não é isso? Você vai lá, pega o livro que você quer, né? Provavelmente você só não pode guardar. Eu acho que você deve devolver para o pessoal que fica lá e eles guardarem. Normalmente é assim que funciona. Em tese, tem que ter uma regra muito forte, muito boa, né? Que a bibliotecária, né? Ela segue um padrão de catálogo, digamos assim, né, de arquivamento dos livros, né, que é por estante, por assunto, etc, 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 né. Então, você pega essa matriz ou essa dinâmica e você consegue achar qualquer livro que você precisa, sem que alguém tenha que ir lá pegar para você. Isso também tem que ser assim nas livrarias, né, principalmente aquelas livrarias que você mesmo se serve. Mas é lógico, se você pegou um livro, você não pode colocar de volta na estante. Não deve. Porque você pode não usar a mesma regra que eles usaram para colocar os livros. E organizar uma coisa que está fora é fácil. Agora, organizar uma coisa que foi colocada no lugar errado, talvez não seja tão fácil assim, né? Então, são essas temáticas aí que a gente tem que pensar, né? Sobre as evidências, né? Tempo excessivo na localização de documentos ou materiais, né? Porque se você não fizer uma organização adequada, você vai perder muito tempo para localizar. Nomenclatura diferente para o mesmo arquivo, documento ou objeto. Se você não criar uma ordenação, pode ser que você dê o mesmo nome para a mesma coisa. E de repente a gente tem uma gaveta com porca e uma outra gaveta com arruela roscada, porque você deu o nome errado, né? E tudo é porca. Então, assim, quando você cria uma nomenclatura, você tenta padronizar essa nomenclatura para usar esse termo para tudo aquilo que é semelhante, de tal forma que essas coisas semelhantes fiquem juntas. Essa é a ideia. Difícil acesso a materiais de uso, falta de locais definidos para guarda de objetos, isso é uma questão de ordenação. Falta de sinalização indicativa de departamento ou materiais de uso, enfim. Se você não organizar, não tem como, né? Imagina, eu vou no supermercado e não tem uma ordenação. Imagina, tente imaginar. Tente imaginar que o corredor de açúcar fica junto, do lado do sabão em pó, que tem também o papel alumínio, que está também fruta. O outro corredor tem farinha, mas tem também bebida, refrigerante. As bebidas alcoólicas, tem algumas que estão no terceiro corredor, outras estão no quarto, outras estão no quinto corredor. Gente, que doideira é essa? Como que você vai fazer compra? Quanto tempo você vai gastar fazendo compra? Imagina.
Se você seguir uma lista de compra, você vai ficar que nem uma barata tonta, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Onde que fica tal coisa? Onde que fica tal coisa? Né? Não pode. Então eles têm que ficar agrupados por similaridade, por complementaridade, né? Então assim, eu espero que o leite fique próximo do café. Precisa? Não necessariamente, mas é interessante. Espero que macarrão e molho de tomate fiquem mais ou menos próximo. Espero que os refrigerantes e as cervejas e água mineral, as bebidas, fiquem mais ou menos próximas, né? É isso que a gente espera, que tudo esteja organizado. Bom, como praticar, analisar a situação, definir um local certo para cada coisa. Perceba que não é um negócio tão elementar assim, né? No sentido, a ideia é simples, né? Ordenar, mas você fazer ordenação não é um negócio tão simples, né? Então, de repente, você tem coisa na tua casa aí que caberia fazer uma ordenação, e talvez não fosse uma coisa assim, uma decisão tão simples. Eu tenho aqui minha estante de livro, eu nem sei quantos livros tenho, devo ter uns 200 livros aqui, mais ou menos, não sei. Ela não é tão grande. E como que eu separo isso? Né? Eu vou colocar o que é de elétrica, vou separar por assunto, né? Os livros de segurança do trabalho vai estar no lado, de questões ambientais em outro, o de eletricidade em outro, de mecânica. Mas talvez eu não consiga organizar isso com essa divisão, né? Mas é uma ideia. Agora, a pior coisa que tem é não ter essa divisão. Vai colocando aí, põe em qualquer lugar. Tá doido? Né? Então, um local certo para cada coisa. Analisar a frequência de uso, né? Identificar os objetos, né? Eles têm que estar catalogado, tem que ter uma etiqueta, tem que ter alguma coisa assim para a gente saber quem é quem, né? O certo seria a gente pegar nas nossas, quem tem bastante livro, era colocar a etiqueta para você saber onde que você pegou e colocar no mesmo lugar. Essa seria a ideia, né? Bom, enfim, e essa frequência de uso? Ela é horária, semanal, mensal, anual, esporádico? Não sei. Essas são as respostas que você tem que dar. Né? Bom, como praticar? Elaborar a comunicação visual, acesso rápido a documentos materiais, segurança individual, não usar frases longas, comunicar apenas a ideia-chave, não precisa por texto longo, né, para você fazer uma sinalização. Sempre que possível, ilustrar com figuras ou sinais, é que assim, símbolos, já é comprovado que toda vez que você, principalmente isso pensando em indústria, tá, gente? Pensando em organizações, toda vez que você usa símbolo, as pessoas conseguem, digamos, associar com mais facilidade, né? Por exemplo, olha aqui, ó, uma xícara com uns tracinhos, né? Eu tenho certeza que você associou que isso daqui é café, né? Aqui também, você sabe, eu não preciso escrever proibido fumar, você sabe o que é isso. E aqui também, né? Olhando essa figura, você sabe o que é isso. Né? Então você vê o poder que tem as figuras, os símbolos, o poder que eles possuem. Né? Muito mais do que o que a gente imagina. Então é só uma questão de criar esses símbolos ou usar o que já existem. Né? Então, criar padrão, ou padrões, melhor, divulgar, criar e divulgar os padrões, treinar as pessoas. Esse é outro ponto também. Qualquer programa que a gente coloca, tem que ser treinado as pessoas. Até hoje eu nunca consegui colocar no Cutuca um programa de coleta seletiva, né? E veja, nós temos um curso de meio ambiente, né? Por que não dá certo isso? Tem casa de ferreiro, espeto de pau, né? Enfim, talvez o fato do curso de meio ambiente ser à noite atrapalhe um pouquinho, né? Se ele tivesse durante o dia, seria um pouquinho mais fácil, talvez. Mas uma coisa não justifica a outra, né? É ridículo uma escola de um baita de um nível, uma das melhores escolas de Campinas, se não for a melhor, a gente não ter um programa de coleta seletiva. É, no mínimo, frustrante, não é? E assim, e por que não tem? Né? Lógico,
demanda tempo, demanda trabalho, demanda vontade, demanda uma série de coisas. Mas por que o negócio não funciona? Sendo que a gente tem algumas lixeiras lá, a gente tem algumas lixeiras com essa perspectiva de se fazer separação do que é lixo, alguns recipientes, do que é lixo, do que é reciclável. Mas por que não funciona? Aliás, por que isso não funciona em quase nenhum lugar? O que é que falta? Né? Falta a conscientização das pessoas? Caramba, mas será que tem alguém lá no nosso colégio que não tem essa conscientização? Sim, a grande maioria não tem. Porque conscientização não é saber. Saber todos sabem, mas conscientizar, ter a consciência do seu dever, pouquíssimos. A grande maioria não tem. E não é só aluno, é aluna, é professora, é funcionário, é todos. Tem exceções, mas assim, muitas pessoas vivem essa situação. Mas, cara, mas por quê? Porque tá faltando treinar. Simplesmente porque falta treinar. Falta despertar essa consciência. E não é assim, eu dou um treinamento e acabou. Não, se fosse assim, seria fácil resolver. Eu tenho que ficar batendo na tecla. Eu falo, depois eu falo de novo, depois eu falo de novo. E assim vai. Falando. Sem parar, sem exceção. Né? Ou você faz que nem alguns países, né? Em relação a essas políticas de meio ambiente, onde se o indivíduo não cumprir com o que foi estabelecido, ele paga multa. Não estou falando que nós temos que fazer isso no Cutuca, pelo longe disso, tá, gente? Não é isso, não. Mas é só para dizer o seguinte: olha, tem países que são exemplos de cuidado, mas eles são exemplos porque eles trabalharam bastante essa questão de treinamento com as pessoas. E eles continuam exemplos porque, de repente, ele nem tá mais treinando. Talvez até esteja, mas agora ele já está em outro nível, onde ele pega a pessoa que não cumprir, ela é penalizada. Então você vê, não tem milagre para essas coisas, né? Treinar e treinar. E talvez você criar dispositivos que premia, ou que é um behaviorismo, né? Que faça a premiação ou a punição de quem não se encaixa, né? De quem mesmo treinando não consegue reproduzir o que a sociedade pede, né? Elaborar lista de verificação para auditoria de manutenção. Na ordenação tem que ter uma verificação, uma auditoria. É assim, ó, e é simples vocês entenderem. Eu passo um exercício para vocês. Vocês fazem, eu não corrijo. E assim, é óbvio que o ideal do exercício é eu corrigir e dar a devolutiva para vocês da correção. Mas não importa, eu não corrigi e não dei nota. Então, simplesmente, você entregou o exercício e não teve nenhuma nota como devolução, né? Nem a nota, nada. Simplesmente não foi olhado. Eu peço de novo. Você faz de novo. E de novo eu não dou um retorno, nem dou nota. Eu peço de novo. Bom, aí eu diria que alguns já não vão entregar mais. E de novo eu não dou retorno. Peço mais uma vez. Agora aumentou a quantidade de gente que não vai fazer. Tô certo? Não é isso que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu vou pedir e ninguém vai fazer. Por quê? Porque você já entendeu que aquilo eu tô pedindo, mas não serve para nada. Né? Agora, eu peço uma vez. Te dou a devolutiva, dou nota. Quem não entregou já ficou com 0. Peço de novo. Vai diminuir a quantidade de gente que ficou com 0, porque o pessoal vai ficar com medo. Peço mais, chega uma hora que está todo mundo entregando. Não é assim? Né? Então, é necessário fazer uma auditoria para qualquer coisa, uma verificação. Tem que olhar. Por mais banal que seja, tem que olhar, porque se você não olhar, as pessoas não seguem. Então, assim, existe uma ordenação? Existe. Alguém tem que checar para ver se está organizado. Sempre alguém tem que checar. Bom, benefícios da ordenação: rápido acesso, fácil e acesso rápido e fácil aos materiais, documentos e informações.
Gente do céu, vamos usar um senso de organização, de organização no nosso HD, no nosso computador, no pendrive. O que você acha? É fácil encontrar as coisas que estão no seu celular? Foto? Acha com facilidade? Tem aluno que gosta de tirar foto de lousa, né? E aí a pergunta é, acha com facilidade depois a foto da lousa de uma certa aula que aconteceu, não sei quando? Lógico que não, né? Mas é uma questão de senso de ordenação. Se fizer um senso de ordenação, criar uma referência com data e assunto, aí talvez fique mais fácil, né? Eu digito lá, foi tal dia, pum, apareceu. Ou então, eu digito lá o tema da aula, ou alguma coisa chave na aula, e aparece as aulas que estão relacionadas. Fica mais fácil, né? É como se tivesse um Google para achar o que eu tenho no meu HD, né? É bem interessante. Existe, tudo isso existe, mas se eu não preparar os meus arquivos para isso, não tem como achar, né? Racionalização do trabalho, trânsito de pessoas e materiais pelo local de trabalho, incidência de erros, melhoria de comunicação, redução de custos, reposição mais rápida de materiais, eliminação de materiais desnecessários, aumento da produtividade, diminuição dos riscos de acidentes e redução do cansaço físico e mental, são algumas dos benefícios causados pelo senso de ordenação, né? Aí vem o... Isso aí, meu cachorro tá cantando. Aí vem o senso de limpeza, né? Então, o senso de limpeza é a gente manter o local limpo, né? E olha só como que isso é interessante. Eu não sei se vocês têm o hábito ou já andaram de metrô em São Paulo. São Paulo as coisas são tudo pichada. Campinas também tem muita coisa pichada, né? Eu, particularmente, não gosto de pichação. Eu gosto de grafite, não pichação. Pichação eu não gosto. Nunca gostei. Eu acho uma invasão de liberdade, né? Tem gente que defende que é expressão, e as pessoas têm direito a fazer expressão. Eu já acho que tá errado. Acho que não. Acho que você não tem direito de se expressar nas coisas dos outros, né? Num muro que não é seu, num ônibus que não é seu, num metrô que não é seu, é da comunidade. Acho que não faz sentido. Mas, enfim, não cabe a mim ficar fazendo esse tipo de crítica agora, né? Mas talvez você já tenha percebido que os metrôs em São Paulo não são pichados. Eles não são vandalizados. Você acha mesmo que não são? Você acha mesmo que um metrô não sofre qualquer tipo de vandalismo? Sofre sim, gente. Só que lá tem uma política muito interessante. Uma composição, ela foi vandalizada de alguma forma, ela imediatamente é recolhida. Ele não fica andando, é recolhido. Se não é imediatamente, é no dia, vai ser recolhido para reparo. Outra entra no lugar. Um vagão entra no lugar. Eles podem até diminuir, não tem, vai menos. Mas do jeito que está, não vai. Por quê? Porque se eu não deixar vandalizado, ou melhor, se eu deixar ele vandalizado, se eu deixar ele com pichado, eu estou incitando as pessoas para fazerem mais pichações. Entendeu? Então, shopping center. Você vai no Iguatemi, é um brinco. Você vai no Dom Pedro, é um brinco. Limpinho, gente, limpinho. Né? Não, você pode fazer qualquer coisa. Né? Você pode falar o que for, mas falar que o shopping não é limpo é injustiça. Né? É limpo, muito limpo. Né? Faz um teste. Vai tomar um sorvete, derruba o sorvete propositalmente no chão e fica vendo quanto tempo demora para chegar alguém da limpeza. Você vai se surpreender. Vai chegar rapidinho. Né? Porque tem uma premissa muito simples. Se eu manter o ambiente limpo, ele vai continuar limpo. As pessoas não vão sujar. Por que isso não acontece na 13 de maio, no centro da cidade? Por que lá é sujo? Né? Não é só porque toma chuva, não é só por isso. Ah, mas não tem ninguém limpando. Sim, verdade. E as pessoas jogam as coisas no chão, jogam papel no chão,
Tem pessoas que fumam e jogam pitoco de cigarro no chão, que absurdo, né? Então você vê como que é essa questão de limpeza, o senso, né? Então, assim, a limpeza ela envolve, né, uma observação atenta do ambiente e do comportamento das pessoas, né? Ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas ficou ali, mas é o que não se suja, né? Então essa é a ideia. Quando eu trabalhava na Triunfo, mas mais especificamente na Danone, que o Danone comprou a Triunfo, depois as operações foram transferidas, vendidas, transferidas, sei lá que rolo que foi, que passou para a Arcor, mas eu não estava mais lá. Mas eu lembro quando entrou um diretor francês e ia-se trocar o piso de uma parte da fábrica lá, né, ia fazer um piso novo. E aí foi a discussão da cor, né? Então, tinha umas cores lá, um marrom, um verde escuro, umas coisas assim. E esse diretor francês falou, não, branco. Branco, gente, piso branco. E aí um colega caiu na besteira e falou assim, Bernard, o diretor ele chamava Bernard Boumier, era francês mesmo. Uma pessoa inteligentíssima, engenheiro eletrônico. Bernard, mas branco suja muito. E aí ele falou, não, suja igual. Cor não suja mais, suja igual. Mas o branco aparece. E aí as pessoas vão ficar incomodadas porque estão sujas e vão manter limpo. E se pintar de uma cor escura, esconde a sujeira e vai permanecer sujo. Olha só que visão. É verdade, não é? Colocamos branco, na época não foi colocado branco, foi colocado um creme, uma cor clara creme, porque o branco seria demais, né? Mas ele tinha toda a razão na visão dele, né? Cores claras, para aparecer sujeira, para justamente não sujar. Não é ficar limpando, é não sujar. Essa é a ideia, né? Então a limpeza e conservação, ela aplica-se em máquinas, equipamentos, ferramentas, pisos, paredes, mesas, armários, balcões, veículos, banheiros, copas, enfim, em tudo, né? Em tudo. Sobre o senso de limpeza, as evidências objetivas que a gente pode pegar, banheiro sujo. Aliás, eu vi um documento que falava o seguinte, se uma indústria, uma empresa tiver um banheiro que o presidente da empresa não pode usar porque está sujo, então essa empresa não preza pela qualidade, né? Eu acho que é verdade, não é? Se o banheiro estiver sujo, lógico que as pessoas têm que ajudar, mas não importa, né? Enquanto isso não acontece, você tem que ter um projeto, um plano de limpeza contínuo, tem que estar limpo para todo mundo. Banheiro sujo é para qualquer um, não importa se é ajudante geral, o cargo mais baixo que tiver na empresa, ou é o cargo mais alto. O banheiro tem que estar limpo para todos. Paredes manchadas, portas emperradas, pisos sujos, escorregadios, máquinas e ferramentas sujas, vazamentos, falta de conservação, isso é o senso de limpeza, né? Bom, como praticar? Estabelecer dia e horário para limpeza. É muito legal colocar assim uma limpeza geral, é um keep housing, né? Então, assim, fazer uma limpeza, eu vou aproveitar para limpar meu quarto uma vez por semana, eu vou limpar meu quarto uma vez por mês, né? Você pode fazer uma limpeza superficial, mas uma limpeza mais definida, né? Será que não cabe, né, estabelecer essa rotina? E dentro do ambiente de trabalho também não cabe? Definir responsáveis, quem são os responsáveis pelas limpezas, elaborar uma lista de verificação de ponto que merece atenção especial. Sabe aquela coisa que é difícil de limpar? É lá que você tem que olhar, né? Aquilo visual é fácil. Eu sempre usava uma frase que eu acho muito fantástica. Se o que eu vejo está assim, imagino que eu não vejo, né? Então, assim, você coloca a mão em cima de uma máquina e passa o dedo. Se sair sujo o teu dedo, a limpeza está ruim. Eu estava dando consultoria para uma empresa e eu não consegui ficar quieto, né? As máquinas todas sujas, gente, mas sujo. Você pegava no motor elétrico, assim, muita poeira. E aí eu comentei, né? Eu comentei isso com
não no relatório, mas informalmente eu comentei com o diretor. Falei, cara, tua fábrica tá muito suja. Ele não gostou que eu falei isso, mas eu falei. Bom, o que aconteceu? Nunca mais me chamou para consultoria. Não, eu tô brincando. Ele não gostou, realmente ele não gostou, porque as pessoas não gostam de crítica. Mas eu falei de boa, eu falei para tentar ajudar. Ele começou, depois passou um tempinho, ele começou a pegar no pé do pessoal da produção para limpar. Entendeu? Mexeu, né? Porque, assim, era nítido. Se eu que estou de fora estou vendo, como eles não estão vendo isso, né? Bloquear as causas de sujeira, né? Não basta ficar limpando, 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 limpando. Tem que se questionar por que sujou. E o que faz a sujeira tem que ser limpado, limpo, né? Tem que ser corrigido, né? Às vezes a sujeira ela acontece porque tem alguma coisa vazando. E essa coisa vazando é prejuízo. Então você vai lá, conserta uma torneira, uma válvula, você conserta uma peça que está dando escape de produto e está gerando essa sujeira, né? Nós temos que definir o que é sujeira também, né? Porque produto, matéria-prima no chão, não é sujeira. Tornou-se sujeira, mas não é sujeira. É produto que tem valor agregado. É prejuízo. E elaborar uma lista de verificação para auditoria também, né? A questão de limpeza tem que ser auditada, né? Aqui ainda no senso de limpeza, né? Como praticar veículos, equipamentos e ferramentas. Né? Durante o uso, observar finalidades, potência, sinais de não conformidade e atualização. Após uso, limpar sempre, fazer manutenção preventiva, desligar e cobrir, proteger. O pessoal de mais idade tem o hábito, né, de cobrir tudo, né? Minha mãe, principalmente, o computador dela tem capinha, o teclado tem capinha, o mouse tem capinha. O meu não, fica tudo exposto. Mas assim, eu reconheço que o computador dela tem a idade do meu computador, até mais velho, e parece zero, sabe? Pelo menos na aparência. Se funciona bem ou não é outro ponto, né? Mas que tá tudo organizadinho, tá. Meu teclado tá cheio de poeira. Uma vez eu desmontei ele inteiro para lavar. O dela parece zero, mas fica dentro de uma capa, né? E isso é senso de limpeza, na realidade é bem interessante isso, né? Bom, benefícios: conservação de imóveis, equipamentos, evita danos a materiais e uso. Limpeza pode-se falar que a limpeza é a base da manutenção. Se você não limpa um equipamento, você vai ter problema de manutenção, né? Se você não lava um carro, se você não lava a tua bicicleta, se você não limpa o que você usa, eu diria que ele vai se deteriorar. Eliminação de desperdício, prevenção de poluição, segurança, maior controle sobre equipamentos e ferramentas, melhoria da imagem externa. Nossa, imagina, sei lá, numa oficina mecânica toda suja. Cara, já foi essa época, né? Oficina mecânica tem que ser limpa, né? Por que tá suja? Né? E ambiente mais agradável, sadio e humano. O Zé Eduardo ele escreveu aqui, ó, Maurício, existem sujeiras que são inevitáveis, mas algumas podem ser fruto de descuido. Funciona como estratégia educativa ou para que se evite limpezas adicionais e desnecessárias. Fazer com que o próprio funcionário responsável pela linha limpe, ao invés de um funcionário de limpeza. Essa foi uma pergunta? Bom, enfim. Alguém pede para ele ver. Tá, eu já vi aqui. Eu vi. Então, Zé, eu concordo com as tuas palavras. Eu acho o seguinte: todo funcionário tem que ser responsável pela limpeza do seu ponto de trabalho. Né? Não tem cabimento essa prática de que eu limpo, você suja. Não, ao contrário. Você suja, eu limpo. Ou eu limpo, eu sujo e você limpa. Isso não tem cabimento, né? Porque qual é o compromisso que eu tenho de manter limpo? Nenhum, né? Porque eu não sou eu que vou ter que limpar. E assim, eu acho que todo operador de máquina ele tem que limpar a sua máquina. Agora, quanto a ramo de atividade, que é inevitável, ou os que são inevitáveis, né? Então, mas quando eu estava no Senai, Rafael, eu não sei se é isso que você quer dizer, quando eu fui no Senai, tinha que limpar a minha máquina.
Eu tinha que varrer o chão da oficina. Isso aí. É isso, faz parte da educação. Você tem que limpar. É responsabilidade tua, né? Não tem cabimento você usar uma mão, depois vai outra pessoa. Isso é. Cá entre nós, se a gente parar para pensar, esse lance de você fazer uma sujeira e alguém lá limpar o que você fez, é coisa de rico, né? Sabe? Rico, milionário, filhinho do papai, que o empregado vai lá limpar o que ele fez. Não tem cabimento, né? Um negócio desse. Outra coisa, agora pensando em questões de custo, né? Um operador é mais caro do que um auxiliar de limpeza, né? Na verdade, um auxiliar de limpeza ganha menos do que um operador de máquina. Então, assim, em tese, seria melhor pagar as horas de um operador de máquina, ele operando, e mandar o auxiliar de limpeza limpar, que as horas são bem mais baratas. É uma ideia. Só que a pergunta é, se você acha realmente que um auxiliar de limpeza vai saber limpar uma máquina? Você acha realmente que um auxiliar de limpeza vai saber limpar um torno, uma fresadora? Lógico que não, né? Ele vai se machucar, né? Então, assim, tem que ser o profissional. E mais do que a limpeza, é o profissional saber que ele vai cuidar. Por exemplo, você vai usinar uma peça de ferro fundido. Você vai usar óleo solúvel no ferro fundido? Eu vou usar para o senhor. Então tá. E como que vai limpar depois a máquina? Não é? Primeiro que não se usa óleo solúvel em ferro fundido. E segundo que como que você limpa depois essa máquina? Vai virar uma lambança, cara. Uma lambança. Então, assim, quem é o operador, ele sabe se ele liga, se ele liga, ele sabe o que ele faz, como ele. E ele sabe, dependendo diferente, dependendo do caso, para gerar menos sujeira. É doideira isso, né? Mas é verdade. É ele que vai ter que limpar. Então ele já está preocupado com isso. Agora, se ele não tem essa preocupação, vai o coitado lá limpar, que vai limpar aqui no nariz, o cara já ganha pouco e ainda vai ter que ficar limpando essas coisas. Vai limpar aqui no nariz e vai estar sempre sujo, né? Então essa política ela é corretíssima. Na realidade, se a gente parar para pensar, até nas nossas salas de aula, e isso lá atrás era assim, gente. Quem limpava a sala de aula eram os alunos, não tinha pessoal de faxina. Tinha, mas o pessoal de faxina limpava a área comum. Pátio, área externa, interna, mas fora do prédio, aí era o pessoal de faxina. As salas de aula eram isso na década de 70, década de 80, década de 70, começo da 80. Quem limpava a sala de aula era o próprio aluno, os próprios alunos da sala que tinham que limpar. As salas tinham vassoura, pá, o lixo. Depois acabaram com isso, porque onde já se viu, não sei o que, isso aqui é falhada, né? Mas eu te pergunto, quem fez a sujeira na sala? Não é? Por que tem que ser a faxina? Né? Assim, eu tô indo pelo lógico, né? Se você parar para no lógico, qual que é o lógico? Não é ambiente de estudo, ambiente de desenvolvimento, ambiente de formação, né? É, é um ambiente assim que tem que ter o desenvolvimento completo, né? Então o certo seria assim, o certo seria cada um de nós limpar seu ambiente, esse seria o correto, né? Bom, na indústria a gente faz isso, o pessoal de escritório não, eles não limpam, tá? A gente faz isso com o pessoal de produção. Quem limpa as máquinas são o pessoal de produção. Quem limpa a manutenção, normalmente tem assim, o chão, é comum você ter pessoal da limpeza limpando o chão. Isso é comum, mas máquina não. Máquina não, tá? Então, na manutenção, por exemplo, os mecânicos vão limpar todas as máquinas. O chão, o mecânico até limpa, né? O elétrico limpa a oficina também, isso é normal. Mas aí pode ser que tenha, sim, alguém da limpeza para varrer o chão. Isso pode ser que tenha. Tem muita empresa que tem. Né? De qualquer forma, José, eu só assim queria insistir contigo o seguinte, eu acho que assim, todo ramo de atividade, você consegue minimizar essa questão de sujeira, né? Porque assim, uma oficina é hiper suja, você vai em uma oficina hiper suja. Mas responda para mim, por que uma concessionária é limpinha? Por que a oficina de uma concessionária é limpinha? Como que consegue, né?
uma concessionária ser limpinha, a oficina dela ser limpinha, uma fábrica montadora de automóveis é limpíssima, e de repente uma fábrica de alimento é suja. Como que pode? Não é? Se fala assim, não, é que o ramo de atividade... Oh, caramba! Né? Não. Você vai no Ayrton, é limpa. Vai na Pirelli, é limpa. Eles trabalham com coisas assim complicadas e é limpa. Né? Porque leva muito a sério. E às vezes você vai numa indústria de alimento, é suja pra caramba. Né? Então, eu acho que é política, sabe? É política. É você implantar uma política... você implantar uma política de austeridade, digamos assim, no sentido de manter, de ter uma conscientização forte nos funcionários, né? E manter a limpeza, né? Eu vou insistir de novo com vocês com o exemplo que eu dei, né? Por que um shopping center é limpinho e por que um centro de cidade é uma nojeira, né? Não adianta falar que é porque um toma chuva e outro não. Você pode até pegar a área externa do shopping limpinha. Ah, porque tem quem limpa. Isso, eu concordo. Mas muito mais do que ter quem limpa, é porque você embute uma filosofia, né? A ponto da mesma pessoa que vai no shopping e que vai no centro da cidade, ela se comporta de um jeito no centro e se comporta de outra forma no shopping. Como que pode, gente? Mas é isso que acontece, né? Exatamente isso. Cara, você pega um ônibus para São Paulo, para qualquer cidade, dependendo do ônibus que você pegar, dependendo do momento que você pegar, pode acontecer de você sentar num banco que está com sujeira. As pessoas comem e bebem e comem durante a viagem e não tem a capacidade de pegar o seu lixo e tirar fora do ônibus. É o cúmulo do absurdo isso, não é? Aí alguém tem que limpar o ônibus, né? Agora, em época de pandemia, tem que limpar mesmo, sem dúvida. Mas, assim, não faz sentido, né? São coisas assim que são digamos assim, princípios, né? Então, eu remete lá no início aqui, ó, na minha apresentaçãozinha aqui, né? No aspecto social, padrões éticos, morais, né? Eu acho que isso daqui é bem verdade, né? Então, como que esses aspectos comportamentais, éticos e morais, como que eles afetam? Gente, eu acho que tá bom por hoje, né? Eu parei no senso de saúde, né? Eu não comecei ainda, mas também eu tô cansado. Então, a aula que vem a gente começa aqui no senso de saúde, né? E segue mais ou menos no meio do conteúdo, eu acho que tá bom, né? E a gente continua esse bate-papo na próxima aula, tá? Se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar, fique à vontade. Caso contrário, um excelente final de semana para vocês aí. E até sexta-feira. Vou marcar outra live na sexta-feira, tá? Valeu, Maurício. Bom final de semana. Obrigado, Vitor, por você também. Até mais. Obrigado, professor. Bom final de semana. Tchau, obrigado por você também. Até mais, professor. Tchau, tchau. Até mais, viu? Falou. Valeu, tchau, tchau.